Então vamos dar início, né? Vamos dar início aqui a mais uma sessão do nosso projeto 19 e 19. Hoje vamos voltar a falar de bloqueios emocionais e como desbloquear, né? Vamos ver aqui duas técnicas para fazer isso. E então, estava só a ver se entrava aqui mais algumas pessoas, mas vamos realmente começar, porque já está na nossa hora, né? E as pessoas depois vão chegando. E então, né, estamos aqui no nosso projeto 19 e 19, vamos falar hoje sobre desbloqueio emocional. As emoções são energia e neste princípio gostava de falar um pouco sobre essa questão da energia. Eu já falei aqui em sessões anteriores, mas acho que nunca é demais porque as pessoas acabam por esquecer, por não pensar muito nesse assunto, por não pesquisar sobre o assunto, não é? Porque nós estamos aqui a ver esta nossa vida material, não é? O nosso corpo material, as coisas todas no material, e esquecemos que somos energia e que tudo é energia. E gostava de falar um bocadinho sobre isso. E queria-vos até falar de uma fórmula, que é a fórmula do Albert Einstein, uma fórmula bastante famosa por todo o mundo, não é? Que é sobre a teoria da relatividade, e que nessa fórmula, ou seja, em 1905, não foi ontem, não foi há pouco tempo, foi em 1905, já o Einstein falava do que era a energia. E o que é que ele explicava? Explicava que a fórmula, não é, da teoria da relatividade é energia é igual a, ou seja, a fórmula é E é igual a mc ao quadrado. Esta fórmula é muito conhecida, vê-se em muitos lugares. E então o que é que significa? Energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E o que é que isto significa em miúdos, não é? O que é que isto quer dizer afinal, não é? Quer dizer que se a energia é igual à massa, ou seja, à matéria, vezes a velocidade ao quadrado, então significa que a nossa massa, nós, matéria, se a nossa massa tivesse mais velocidade, as partículas, não é? Cada vez iria se transformar mais em energia, porque no fundo a energia é a massa com a velocidade da luz que faz energia, essa velocidade das partículas. Então, não é? Nós, se formos a estudar a nível de física, e eu aqui não vou falar profundamente de física, não é o objetivo, mas se nós formos a observar a nossa pele, nós temos células. Essas células são feitas de moléculas. Essas moléculas são feitas de átomos. E os átomos são feitos de neutrões, prótons, eletrões, e isso é energia. E se formos a observar ainda mais, não é? Tem os quartos, enfim, cada vez mais. E, no fundo, nós somos feitos de energia. Todo o universo é feito de átomos e os átomos são energia e nós somos feitos de energia. Só que, lá está, as nossas partículas, como andam mais lento, nós temos este aspecto físico, da mesma forma que se vocês pegarem em água e as partículas começarem a andar mais devagar, fazem o gelo. E o gelo é sólido, não é? Porque as partículas estão mais lentas. Se as partículas da água começarem a circular mais depressa, a mais velocidade, a água o gelo vai se transformar em água, não é? E se ainda começarmos a acelerar mais as partículas, torna-se em vapor de água. Então, não é? O nosso corpo físico, se for, não é? Se a nossa energia for trabalhada, vamos ficando
mais leves, não é? Nós não vamos evaporar, não é? Mas ficamos mais leves. Olá, Adriana, boa noite, Lídia, a senhora Adélia, a Fátima, a senhora Lourdes. Não tem problema, Adriana, está tudo certo. E então, o que é que acontece? Nós, no fundo, somos feitos... Olha, reparem, nós temos 70% de água no nosso organismo, 70%. E nós olhamos para nós e achamos sólidos, não é? Mas a maior parte é água, que é líquida, não é? Mas nós olhamos e parecemos sólidos, não é? Se formos a analisar ao microscópio, não é? Somos constituídos desses átomos que são energia, não é? Então isto é muito engraçado porque não é? Nós não somos bem aquilo que parecemos. E pronto, e então eu queria vos falar nessa questão de, não é? Já o Einstein falava da energia e que a matéria, vezes a velocidade, vezes a velocidade da luz iria, ou seja, a aceleração das partículas da matéria iria transformar em energia. E então, no fundo, tudo é energia. Nesta perspectiva, não é? E nós hoje aqui só estou a falar um bocadinho disto para voltar a ter esta noção, não é? De que somos feitos de energia. Tudo é feito de energia. Mas o assunto aqui hoje é sobre os bloqueios emocionais. E o que é que acontece nas emoções, não é? Reparem, nós no nosso dia-a-dia passamos por certas situações, podemos, por exemplo, imaginem ter, sei lá, nem queria falar assim muito coisas drásticas, mas pronto, imaginem que era um acidente, não é? Ou a pessoa foi despedida, ou a pessoa acabou a relação, ou alguém faleceu. E essas situações dramáticas, digamos, não é? Vão criar, podem criar um trauma à pessoa, não é? Podem criar ali um bloqueio emocional. E o que é isto? A pessoa sente uma emoção. Não é? Nós temos o nosso corpo emocional de tristeza, alegria, raiva, medo, culpa, ansiedade. Não é? Temos todas essas questões, temos todas essas emoções, não é? Que vêm. As emoções são também energia que vem, não é? Vem aquela sensação. E nós de repente sentimos medo, temos aquelas reações físicas, não é? De sentir o medo, sentir ansiedade, sentir alegria, sentir, não é? No caso de situações da nossa vida, de, sei lá, sermos despedidos, enfim, todas essas situações assim mais dramáticas, estou-me aqui assim a dar aqui alguns exemplos, a lembrar, não é? Isso vai gerar stress, ansiedade, medo, culpa à pessoa, não é? E isso pode gerar um bloqueio emocional. E o que é isto? No fundo é um bloqueio energético. Porque tudo é energia, a pessoa cria ali um bloqueio. Porque reparem, se for uma situação boa que nos aconteça, nós vamos sentir alegria, vamos sentir bem-estar, não é? E a energia flui. Somos energia, lembrem-se, somos energia, as emoções estão aqui, todo o nosso campo energético a atuar. Nós, quando passamos por uma situação de alegria, de bem-estar, a energia flui, tudo corre bem, não é? Está tudo certo. Mas quando acontece assim alguma coisa, vamos dizer, negativa, mais densa, mais pesada, que mexe com a nossa estrutura, que nos desequilibra, não é? Emocionalmente, porque é alguma coisa que nos provoca dor, sofrimento, medo, então, angústia, enfim, todas essas coisas que nós podemos sentir, e isso como tem uma carga mais densa, mais pesada, pode gerar os tais bloqueios emocionais. E esses bloqueios, não é? No fundo, são bloqueios energéticos que estão no corpo energético e que podem começar a interferir até no corpo físico. Por isso é que às vezes as pessoas têm traumas, têm bloqueios emocionais e começam a ter sintomas no físico,
começam a sentir, por exemplo, crises de ansiedade, começam a sentir mesmo dores no corpo e que têm a ver com esses bloqueios. E é necessário aprender a desbloquear e soltar esses bloqueios, porque senão pode até gerar no futuro doenças às pessoas. E então, neste sentido, não é? Queria hoje vos falar aqui de duas técnicas que nós podemos utilizar para libertar as emoções. Há uma das técnicas que eu já falei aqui, naquela outra sessão que nós fizemos sobre desbloqueios. E olá Érica, boa noite. E vou-vos falar de outra mais simples. Eu agora fiquei aqui a olhar para o... Desculpa. Fiquei aqui a olhar para os chats a ver quem é que estava, quem é que não estava e distraí-me. Vou beber aqui um bocadinho de água para a gente continuar. Porque sabem que eu tenho aqui 2 telemóveis, um com o Instagram, outro com o Facebook e aqui no computador tenho o YouTube. Então, às vezes fico assim um bocadinho perdido a olhar, mas está tudo certo. Esta coisa de eu ficar aqui só a falar sozinha, não é? Às vezes é um bocadinho estranho, porque uma pessoa só, não é? Não tem interação, está aqui só a falar. Mas pronto, vamos lá então continuar. Então queria-vos falar de uma técnica que eu já falei na outra vez, não é? E vou falar de uma nova, mais simples para vocês fazerem também. Então, a técnica para libertar as emoções, os bloqueios emocionais, melhor dito, não é? É chamada de EFT, ou seja, Técnica de Libertação Emocional. E é uma técnica que foi criada nos Estados Unidos e que foi utilizada, ou melhor, a técnica já existia de uma outra forma, mas depois o Gary Craig, nos Estados Unidos, reformulou e alterou a técnica e começou a utilizá-la nos veteranos de guerra. Os veteranos de guerra do Vietnã, do Iraque, do Afeganistão, pessoas que tinham passado por traumas, por grandes, o stress do pós-traumático, não é? As pessoas que depois não conseguem viver de forma equilibrada, não é? No dia a dia, depois de virem das situações de guerra, devido ao que viveram lá, não é? E ele começou a trabalhar com esses veteranos de guerra, a usar esta técnica e começou a ter ótimos resultados e até fizeram experiências a testar uma técnica de psicologia que é muito conhecida e que a maioria dos psicólogos é a técnica que eles utilizam hoje em dia, que é a terapia cognitiva comportamental. É uma técnica com muitos resultados na psicologia e é muito interessante e boa e funcional. Mas o que é que eles experimentaram a usar as duas técnicas e verificaram que com esta estavam a ter melhores resultados no caso de desbloqueio emocional e trabalhar com os veteranos de guerra, não é? Para eles terem essas melhoras da sua qualidade de vida, verificaram, não é? Que esta técnica tinha melhores resultados do que propriamente a terapia cognitiva comportamental. E então esta técnica começou a ter muito sucesso, não é? E a passar por todo o mundo, pronto, a ser espalhado. E o interessante disto é que o Gary Craig, ele explicou a técnica ao público, não é? Colocou-a, divulgou-a ao público, não é? Qualquer pessoa consegue fazer, não precisa, vamos dizer, ir gastar dinheiro para fazer, embora haja terapeutas que trabalham com ela e as pessoas podem ir ter com um terapeuta e praticar a técnica, mas a própria pessoa sozinha pode aprender e fazer a técnica. E então, não é? Costumam dizer que esta técnica depois não é muito falada porque é uma coisa que não gera dinheiro, não é? Porque o Gary Craig publicou, não é? Para qualquer pessoa poder usar. E a partir daí, como é uma coisa que não gera assim dinheiro, né? Porque qualquer pessoa pega e faz, então deixa de ser assim uma coisa muito divulgada, não é? Não tem interesse para, sei lá, e aí se calhar para os mídia e assim ensinarem e passar adiante. De qualquer forma, esta técnica é reconhecida, tem bons resultados, como eu vos disse, fizeram essas experiências e verificaram
que tinha melhores resultados até que a terapia cognitiva comportamental. E também, agora até me perdi aqui, o que é que eu vos ia dizer? De qualquer forma, então a técnica, como é que é feita? Eu agora pus-me aqui a olhar para o chat e distraí-me aqui, perdi-me aqui no meu contexto. Esperem lá um instantinho para eu recuperar aqui onde é que eu estava. Estou aqui a ver também. Boa noite, Natércia. Deixem-me aqui então, já agora, boa noite, Miguel. Que eu assim vou dar um olá ao pessoal para depois ver se me vem aqui outra vez o raciocínio. Bem, então, estava-vos a falar, não é, que a técnica tem resultados, só que o que é que acontece? Há muitas pessoas que acham a técnica ridícula. Eu própria, no início, tive um pouco de dificuldade. Achava a técnica um pouco estranha, também fiquei ali um bocadinho na dúvida. Depois fui fazer mesmo o curso para aprender melhor a usar a técnica e aprofundar mais o conhecimento. E pronto, e percebi que realmente a técnica é extremamente completa e que por isso tem os resultados que tem. Apesar de, à primeira vista, nós olharmos e parecer uma técnica um bocadinho ridícula da pessoa fazer. A pessoa sente-se um bocadinho ridícula a fazer. E então é assim, porque esta técnica, reparem, eu já falei aqui também no passado que nós somos seres holísticos. Nós temos vários corpos. Nós não somos só um corpo físico, temos também um corpo emocional, um corpo mental, um corpo energético. Não é? E neste sentido, esta técnica é muito completa porque ela trabalha com os 4 corpos. Ela né, vai trabalhar nos 4 e trazer benefícios nesse sentido. Não é? Por isso é que eu acho que ela tem tão bons resultados. E então, como é que funciona esta técnica? Eles pegaram nos pontos da acupuntura, em alguns pontos específicos da acupuntura, e em vez de se colocar agulhas, nós tocamos com a ponta dos dedos nos pontos. E então temos um ponto aqui na sobrancelha, temos um ponto aqui no canto do olho, temos aqui outro debaixo do olho, temos aqui outro entre o nariz e a boca, temos outro aqui no queixo, existe um aqui na ponta da clavícula, tem que vir aqui ao ossinho da clavícula, e tem um outro ponto que é mais ou menos 4 dedos aqui abaixo da axila, e tocam lá nesse pontinho. E depois tem aqui um ponto em cima da cabeça, que é o chakra coronário. E o que é que acontece? Reparem, ao fazerem esta técnica, está-se a tocar nos pontos. Reparem, estou a tocar no corpo físico, não é? Estou aqui a fazer contacto físico, não é? E isto está a trazer uma reação ao corpo físico, não é? Está a estimular. Ao mesmo tempo, estamos a tocar em pontos dos meridianos, não é? Aqueles pontinhos da acupuntura, que são energéticos, que vão desbloquear a parte energética. Depois, vamos estar também a libertar os bloqueios emocionais, que é o objetivo do exercício, não é? Da técnica, e vamos trabalhar a mente, porque neste exercício nós falamos frases. E então, o exercício em si nós começamos a tocar aqui, eles chamam aqui este ponto o ponto karatê, não é? Porque parece do karaté, das artes marciais, não é? Então começa-se a tocar aqui neste ponto, começa-se a dizer uma frase. Nós depois vamos aqui fazer um exercício, mas só para terem a ideia, começa-se aqui a tocar e começamos a fazer uma frase, por exemplo, apesar de eu ter esta ansiedade, eu aceito-me e amo perfeitamente, completa e perfeitamente. Não é? A frase, nós cá no nosso povo português não usamos muito eu amo-me, não é? Então as pessoas ficam um bocadinho bloqueadas com isso, não é? Já o povo brasileiro usa muito a expressão de eu amo-me, e então para eles é mais fácil usar a expressão, não é? De
apesar de eu sentir este medo, apesar de eu sentir esta ansiedade, eu amo-me e aceito-me profunda e completamente. Nós, como temos às vezes um bocadinho de dificuldade nesta coisa do amo-me e isso se torna resistente a pessoa, podemos usar, apesar disso eu gosto muito de mim, não é? E aceito-me profunda e completamente. E a pessoa não ganha tanta resistência porque a pessoa às vezes sente-se desconfortável em dizer eu amo-me. Não devíamos, não é? Não devíamos. Devia ser fácil para nós dizer eu amo-te, mas nós temos dificuldade, não é? Tanto de dizer ao outro, acho que tem a ver com a nossa cultura, não é? De dizer ao outro e de dizermos a nós próprios. E então esta técnica, como utiliza estas frases, estamos a trabalhar na mente, não é? Estamos a trabalhar na mente, estamos a trabalhar no corpo físico, estamos a trabalhar no corpo energético e estamos a desbloquear o emocional. Por isso esta técnica, ao trabalhar nos 4 corpos, não é? Acaba por ter realmente os benefícios reconhecidos que tem, não é? E não é, as pessoas às vezes acham um bocadinho ridículo esta coisa, estar assim a tocar e vai aqui debaixo do braço e vem aqui à cabeça e anda aqui, não é? E a pessoa sente-se um bocadinho ridícula a fazer isto, mas se nós perdermos um bocado essa vergonha, essa timidez, seja o que for, e percebermos que isto é uma técnica que ajuda a libertar os bloqueios, não é? E que traz imensos benefícios para a pessoa, não é? Ou para vocês praticarem, se calhar vão levar mais a sério e começarem a praticar a técnica. E então, como vocês estão a ver, isto não é muito difícil, não é? Tenho os pontos, aqui em cima da sobrancelha, ao lado do olho, abaixo do olho, aqui debaixo do nariz, no queixo, na clavícula, debaixo do braço e aqui em cima da cabeça. E antes de fazermos esta parte, começamos aqui na mãozinha a falar as frases. Então repare, a técnica, não é? No início da técnica, porque esta técnica divide-se em 5 partes, 5 etapas. A primeira é o objetivo. O que é que nós queremos trabalhar? Eu quero trabalhar uma dor de cabeça que eu tenho. Eu quero trabalhar a ansiedade que eu sinto. Eu quero trabalhar o medo de andar de avião. Eu quero trabalhar... Podem trabalhar qualquer coisa, entendem? É preciso ser específicos no que é que queremos trabalhar. O que é que nos incomoda, não é? Temos que pensar assim, o que é que me incomoda? O que é que me traz desconforto emocional, não é? O que é que mexe aqui com a minha estrutura? O que é que me dá medo? O que é que me dá aqui ansiedade? Ou até podemos mesmo trabalhar uma emoção, não é? Olha, eu quero trabalhar a culpa, quero trabalhar o medo, quero trabalhar... Então, né, estava-vos a explicar que nós podemos, né, primeiro escolher o que é que queremos trabalhar, de acordo com o que nos incomoda, com o que nos desequilibra, o que é que nos está a meter medo, o que é que nos está a trazer desconforto, que sintomas estamos a ter, que situação aconteceu na nossa vida que nós não conseguimos lidar bem hoje em dia ainda, que nos incomoda, que nos desequilibra. Não é? E vamos buscar esse desconforto, ir buscar essa situação para trabalhar, de forma a podermos a desbloquear. Não é? Inicialmente, não aconselho a irem logo buscar uma situação, sei lá, a situação mais dramática da vossa vida, porque como não estão habituados a trabalhar com a técnica, não é? E não vão ter um terapeuta para vos apoiarem, para não começarem podem desequilibrar, não é? Porque podem não conseguir estar a fazer o processo bem, sozinhos. Então escolham coisas mais leves no início para praticar a técnica, não é? Um problemazinho pequeno que tenham, um bloqueio emocional que tenham, uma situação mais ligeira para começarem a praticar e depois com o tempo podem então começar a trabalhar em coisas mais profundas da vossa vida, se assim o entenderem, não é? Se sentirem confiantes a usarem a técnica nesse sentido. Não é? O meu professor costumava dizer, peguem num papel, escrevam as 30 coisas que vos incomodam e depois comecem todos os dias a trabalhar uma delas e vão desbloqueando todas essas coisas, não é?
uma maneira de retirar toda essa carga do passado até da nossa vida, não é? E conseguirmos libertar e soltar todas essas coisas que nos incomodam. E então, reparem, a primeira etapa então é escolher o que é que vamos trabalhar, não é? O que é que eu quero trabalhar? É aquela ansiedade que me incomoda. É a insegurança, né? É o medo de perder o trabalho. Enfim, vamos escolher o que é que queremos trabalhar e depois damos uma nota, damos uma avaliação do grau de desconforto que aquela situação nos faz sentir. É preciso pensar e sentir aquela situação. Bem, eu quero trabalhar, sei lá, esta situação aqui. Quero trabalhar a ansiedade. Sinto muito desconforto, muito mal-estar, o coração acelerado. Vou trabalhar a ansiedade. Pronto. Então, de 0 a 10, qual é o meu nível de desconforto? E damos uma nota. Eu acho que o meu nível de desconforto é 5, por exemplo, ou é 7. Bem, então vou começar então a focar-me na situação para começar a trabalhar nela, não é? Para começar a desbloquear. E esta é a parte 3, não é? Primeira, o que é que queremos trabalhar. A segunda, damos uma nota, uma avaliação do nível de desconforto que nós sentimos. Boa noite, José Artur. Então vamos dar essa nota e depois vamos começarmos a focar no que queremos trabalhar, não é? E começar a entrar mais dentro dessa emoção que queremos trabalhar, não é? Do que estamos a sentir, não é? E então, reparem, começamos a tocar aqui e começamos a dizer, não é? Embora eu sinta este desconforto, ou embora eu sinta esta ansiedade, ou embora eu sinta este medo, eu aceito-me, eu gosto de mim, eu amo-me, eu aceito-me profunda e completamente, não é? Podem fazer da melhor forma, porque eu sei que há pessoas que, ao dizerem eu amo-me, não se vão sentir muito confortáveis e podem dizer eu gosto de mim, eu aceito-me profunda e completamente, não é? Embora eu tenha este desconforto no meu corpo, embora eu tenha esta dor de cabeça, ou embora eu tenha esta ansiedade, ou embora eu tenha este medo, eu gosto de mim, eu aceito-me profunda e completamente. E podemos fazer então, não é? Eu estou a dar aqui um exemplo para vocês perceberem como é que se faz, está bem? Vão tocando assim, no ponto de karatê, para aqui, para ativar, e vão falando esta frase 3 vezes para começarem a entrar dentro do que querem trabalhar, não é? Começar a sentir, a interiorizar o que querem trabalhar, não é? Apesar deste medo, apesar desta culpa, apesar desta ansiedade, apesar desta dor de cabeça, apesar do medo do desemprego, enfim, o que quiserem trabalhar, podem colocar e apesar disso, eu amo-me, eu gosto de mim, eu aceito-me profundo e completamente. E depois começam a fazer, chama-se de rotações. Começamos a tocar nos tais pontos, para ativar os pontos dos meridianos. E então começamos, não é, aqui pela sobrancelha e podemos começar. Imaginem que eu estava a trabalhar, não é? Porque eu agora não posso estar a referir tudo, senão não faz sentido. Imaginem que eu estava aqui a trabalhar a ansiedade. Está bem? A ansiedade. Então eu dizia aqui, não é? Apesar de eu sentir esta ansiedade, eu gosto de mim, eu aceito-me profunda e completamente. E começava aqui. Esta ansiedade, este mal-estar, este desconforto, esta ansiedade, esta agitação, este mal-estar, este desconforto, esta ansiedade, este mal-estar. Imaginem que tinham sintomas, este coração acelerado, estes tremores, esta dor de cabeça, esta ansiedade, não é? Porque as pessoas às vezes quando têm ansiedade vêm esses sintomas, não é? Esta tensão alta devido à ansiedade, esta ansiedade, este desconforto, este mal-estar, esta ansiedade. E reparem, nós estamos a tocar nos pontos, estamos a falar de todo esse nosso desconforto
que está a ser, por um lado, ativado pela nossa mente, que estamos a falar nele, não é? Mas à medida que vamos tocando nos pontos, vamos desbloqueando a nível do nosso corpo emocional, energético e até no físico. E então vamos falando e vamos fazendo estas rotações várias vezes e depois voltamos a avaliar. E vamos ver se o número já reduziu. Imaginem que eu tinha dado a nota, não é? A avaliação de um 7 e depois faço a ver qual é o meu nível de desconforto. Eu acho que agora já estou a sentir só um 5. Ok, então vou continuar. E começo outra vez, não é? Esta ansiedade. Apesar de eu ter esta ansiedade, eu gosto de mim, eu aceito-me profunda e completamente. E volto a começar a tocar. Esta ansiedade, este mal-estar, este desconforto, esta ansiedade, estes tremores, esta tensão alta, este desconforto, esta ansiedade. E vamos tocando várias vezes, voltamos a avaliar. Qual é o meu desconforto agora? Como é que eu me sinto? Bem, acho que já baixei para um 3. Baixei para um 3, ok. Então vamos voltar a fazer. E o objetivo é chegar ao 0. O desconforto desaparecer. Se a pessoa não conseguir baixar nesse dia, não é? Quanto mais baixo, melhor, e depois pode voltar a repetir mais vezes o exercício. E o objetivo é sempre ir para o 0. Está bem? Então esta técnica é super simples, fácil, é a pessoa falar da sua aceitação pelo que tem, é falar do seu desconforto, da sua dor, não é? Ir tocando nos pontos, não é? Ir tocando nos pontos, ir desbloqueando, ir repetindo, até esse desconforto desaparecer. E imaginem que a pessoa está com uma dor de cabeça. E ela pode começar esta dor de cabeça, esta dor de cabeça, este desconforto, este mal-estar, este desconforto, esta dor de cabeça. E a pessoa pode ir fazendo até reduzir a dor de cabeça ou até mesmo eliminar a dor de cabeça, se for repetindo. Está bem? Dependendo se a dor de cabeça é algo emocional ou não é? Porque se a dor de cabeça for emocional, vocês ao fazerem isto vão conseguir reduzir a dor de cabeça. Estou a dar aqui um exemplo, mas podem experimentar. E lá está, dependendo da situação que sintam, podem fazer isto para situações de sensações que tenham, podem ser emoções, pode ser, como eu disse, medos, e irem praticando isto depois com a prática. E reparem, não é fazer uma vez ou duas e acho que me sinto igual. Não, se eu estou a sentir desconforto, eu vou fazer as vezes que forem necessárias até o desconforto reduzir. Não é? Já fiz 5 vezes e ainda não sinto. Não interessa às vezes, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, é o que for. Vão fazendo e vão vendo se vai reduzindo. Está bem? Outra técnica que vos queria passar, porque há pessoas que esta coisa dos pontinhos e agora é aqui, agora esqueci-me que é ali, não é? Apesar desta técnica, como eu vos disse, ter imensos resultados comprovados cientificamente, não é? Mas há pessoas que às vezes não querem estar com esta coisa dos pontinhos. Existe uma outra técnica muito simples que alguns terapeutas utilizam, que funciona também bem para libertar a dor emocional que a pessoa possa ter e que é apenas bater aqui, aqui acima do peito. Não sei se vocês conseguem ver assim mais ou menos aqui a estrutura. Eu tenho aqui as clavículas, aqui um bocadinho mais abaixo. Nós temos aqui uma glândula chamada timo. E o timo, e esta glândula, ajuda-nos muito a libertar o emocional se nós batermos nela. Não é por acaso que as pessoas às vezes fazem o bater no peito. Se vocês se lembrarem dos índios, não é? Eles batiam o peito, não é? Faziam não é? E então, nós temos aqui a glândula do timo, e que se a pessoa começar aqui a bater,
não é bater com força, é umas pancadinhas, é tipo umas palmadinhas amigáveis. Vão batendo aqui no timo e vão falando o que querem libertar. E esta técnica funciona também muito bem e se calhar pode ser até mais fácil para alguns de vós do que estarem a ver os pontinhos e estarem a fazer. Esta técnica é só bater aqui, vão batendo aqui estas palmadinhas e vão falando a vossa dor, a vossa mágoa, o que é que vos está a incomodar? Esta angústia, este mal-estar, este medo, esta culpa, foi aquela situação. E vocês vão falando e libertando, e à medida que vão falando e tocando aqui no timo, vocês vão libertando. E esse ato de falar, não é? Vocês podem estar sozinhos no vosso quarto e fazerem este processo de estarem, não é, a libertar toda a vossa dor, quase como se vocês estivessem a falar por alguém da vossa dor, não é? E vocês estarem realmente a falar e libertar. Não é pensar, está bem? É mesmo falar alto, como eu estou aqui a fazer. Não é? Imaginem que vocês sofreram uma grande dor, uma grande perda, tiveram um grande sofrimento, um grande trauma, alguma situação em que vocês simplesmente vão batendo e vão falando da vossa dor. Soltar, eu quero soltar esta dor, eu liberto, eu solto, eu liberto esta dor, eu liberto esta mágoa, eu liberto este medo, aquela situação fez-me sentir mal e eu liberto, eu solto, eu liberto aquela pessoa, eu liberto aquela situação, eu liberto... Sabem a ideia? E vão falando o que vos vai na alma. Isto é muito pessoal, cada um vai falar do que sente, qual é a situação que estão a viver que vos incomoda, é um medo, é uma ansiedade, é uma angústia, é um medo do futuro, seja lá o que for, não é? Irem aqui batendo, dão essas palmadinhas e vão falando, vão libertando a vossa dor, toda a vossa mágoa, sofrimento, medo, seja o que for, vão batendo e falando e libertando. E então esta técnica funciona muito bem, está bem? Experimentem, não é? Eu gosto de explicar aqui um bocadinho, não é? Esta ideia de experimentar para vocês, porque eu acho que só vocês experimentando para verem os vossos resultados. Não adianta eu dizer, olha, esta técnica é espetacular, funciona mesmo bem comigo. Posso-vos dizer pessoalmente que realmente já usei muitas vezes esta técnica. Para mim, eu já usei muitas vezes a do EFT, esta, não é? Dos pontinhos. Mas para mim, pessoalmente, eu acho esta mais simples, mais fácil. É só bater e libertar tudo o que eu estou a sentir, em vez de estar aqui, porque uma pessoa às vezes já até se esquece. Já estou neste pontinho, esqueci-me deste, ou esqueci-me daquele. E então faço muitas vezes esta mais simples e por isso é que vos queria também passar, não é? Apesar desta não ter comprovação científica que funciona ou não ter, pessoalmente já usei muita vez e sei muitos terapeutas que utilizam e que funciona muito bem. Vocês, aconselho-vos a testarem, não é? Porque só vocês experimentando, não é que vocês vão ver se realmente funciona para vocês ou não, se vos é útil. Se vos ajuda a libertar a vossa dor, a vossa mágoa, o vosso medo, o vosso sofrimento, de alguma forma, fazendo algum destes dois processos. E só assim é que vocês vão ter o comprovativo se funciona ou não, não é? E se funciona para vocês. E se conseguem ter esses resultados, não é? De vocês serem os vossos próprios terapeutas e aplicarem as técnicas em vós próprios, não é? E então, o que é que acharam? Acham que esta técnica vai ser mais acessível para vocês usarem, para praticarem? Eu lembrei-me de trazer esta técnica porque acho que possivelmente vai-vos facilitar um bocadinho a vida. E como o objetivo aqui é ensinar as coisas o mais simples possível para poderem praticar, achei que faria sentido. Não faz aqui muito sentido fazermos, se calhar, aqui um exercício, porque eu não sei as dores de cada um, o sofrimento de cada um, o que é que vocês poderiam querer trabalhar, não é? Que fosse comum a todos,
para estarmos aqui a fazer esse processo de libertação emocional, mas eu julgo que deu para ficarem com a ideia. Ou tenho alguma dúvida, alguma questão, estejam à vontade para perguntar, está bem? Porque o objetivo é depois vocês experimentarem em casa e terem, né, terem essas vossas experiências e resultados. Ou já algum dos que estão aqui a assistir já experimentaram alguma destas técnicas ou alguma um bocadinho diferente para fazer essa libertação emocional? Ó Ivone, nós vamos batendo à medida que vamos falando e libertando, não é? Então é um bocadinho variável, porque vai ser até a pessoa se sentir realmente mais leve, mais tranquila, não é? Se a pessoa está ali a soltar, não é? Porque às vezes, reparem, às vezes a dor da pessoa é tão grande que a pessoa quando começa a falar da sua dor e a libertar e a bater, a pessoa às vezes larga-se a chorar e está ali a libertar mesmo toda a sua dor, o sofrimento, e vai falando e vai soltando. Isso vai variar muito de cada um, porque a pessoa pode até, pronto, em poucos minutos sentir-se bem, já, não é? E para. Ou a pessoa sente necessidade de estar mais tempo a falar e libertar e soltar e leva mais tempo a fazer o processo. Então, isto vai, não tem tempo definido. Não é? É como o EFT. O EFT, a pessoa vai tocando nos pontos e dá avaliação. À medida que a pessoa vai vendo que o desconforto vai reduzindo, a pessoa vai repetindo, até conseguir ir ao mais baixo nível possível. O ideal é chegar ao zero, não é? Ao zero a nível de desconforto emocional. Mas se a pessoa não conseguir chegar ao zero, não é? Se chegar só ali ao 1 ou 2, pronto, já está bom, não é? Neste caso, a pessoa também até pode dar uma nota, não é? A pessoa pode dar uma nota no início e depois dar uma nota ali a meio a ver como é que está, não é? Ou então a pessoa, ela própria, vai sentindo se está mais leve, se sente mais tranquila, se sente mais realmente em equilíbrio, não é? Que a pessoa sinta-se melhor. Depois de todo esse processo de libertação emocional, de toda, seja a raiva, seja a culpa, seja a ansiedade, seja o medo, seja lá o que for que a pessoa queira soltar, não é? Porque a pessoa pode querer libertar raiva. A pessoa pode estar ali a querer libertar toda a raiva que sente por aquela pessoa, porque a pessoa fez-me isto, porque a pessoa fez-me aquilo, porque não sei o quê. E a pessoa vai batendo e vai falando e vai soltando. E isto vai variar muito do tempo de cada um. Por isso, a pessoa depois também tem que se analisar um bocadinho, não é? Não é? A pessoa até no final pode até respirar fundo e acho que já me sinto melhor. Já descarreguei tudo o que tinha para descarregar, não é? E a pessoa sente-se mais leve, sente-se melhor e para. E então é mais por aí. Sim, Ana, vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado no Facebook e no Instagram. E depois eu vou avaliar qual deles está melhor a gravação para depois, porque estas gravações ficam temporárias e depois vamos colocar a gravação definitiva, a que tiver melhor qualidade, fica no YouTube. No YouTube tem tem todos os encontros, estão lá gravados, está bem? E estão também no grupo do Telegram, para quem entrou no grupo, também está lá, né? No grupo do Telegram, tem até lá a fotografia com os pontinhos, para poderem praticar. Eu hoje não vou, a nossa sessão hoje aqui, né? Vamos acabar mais cedo, porque eu não vou praticar, porque eu acho que cada um, isto é um bocadinho pessoal, não é? Cada um vai trabalhar as suas dores, as emoções que quer realmente trabalhar e libertar, mas pratiquem, está bem? Experimentem a fazer, para vocês verem realmente o quanto vos traz essa sensação de alívio, de leveza, de bem-estar, e conseguirem realmente descarregar toda essa energia, todo, é? Esse bloqueio que está aí, e vocês vão descarregando à medida que vão batendo e falando, ou então se quiserem com os tais pontinhos do EFT. Então olhem, desejo bom domingo, vejo que mais ninguém está aí a colocar dúvidas, acho que
ter ficado mais ou menos esclarecido. Espero que pratiquem. Também depois se tiverem alguma dúvida ou se quiserem falar das vossas experiências que tiverem, depois podem me enviar mensagem, está bem? Desejo-vos então continuação um bom domingo, uma ótima semana para todos e encontramos-nos cá no próximo domingo para mais um projeto 1919, está bem? E obrigada por estarem aí a assistir. Boa noite a todos. Aí vamos, por acaso, eu sei que a Luísa usava muitas técnicas, esta não sabia. A Luísa usava a do EFT, dos pontos, ou usava esta só do timo? De bater no timo e falar? Já agora até tenho curiosidade em saber. Sim, Ana Beatriz, vai ter lá, vai ficar depois no YouTube. Beijinhos e boa semana. Da Luísa usar a técnica. Eu por acaso já falei aqui da Luísa num domingo. Do EFT. Do EFT. O Gary Craig é que passou, não é? Ele também é muito conhecido por causa da física quântica e que ensinou esta técnica. Por acaso já falei aqui da Luísa, mas foi a nível das afirmações positivas, que vamos voltar a repetir mais à frente para consolidar um bocadinho mais o conhecimento. Beijinhos, Ivone, e obrigada por teres vindo. Boa noite para ti, boa noite para todos. Uma boa semana. Vou então desligar, está bem? Boa noite então a todos e boa semana para todos.